livro da nossa vida. Quando Jesus enviou os discípulos à pregação, eles voltaram encantados porque os demônios os obedeciam. E aí Jesus diz para eles assim: alegrai-vos antes do que os espíritos te obedecerem, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Tudo o que nós vemos, participamos, nós devemos escrever no livro. Vamos dizer de outra maneira: tudo que nós vivemos na vida, estamos escrevendo no livro da nossa vida. Emmanuel tem uma página que ele diz assim: o quinto evangelho inacabado somos nós. Todo dia, uma página em branco, onde escreves ali, através dos atos, a trajetória do dia. Todos nós. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, eles vão dar um livro para a gente, 50 vezes mais grosso do que esse, toda a nossa história. Leia lá, meu filho, vai ler tudo. Então treina a ler agora, porque o livro lá é grosso. É a nossa história escrita por nós mesmos. Os dramas, as alegrias, as tristezas. Escrito iniciado, né? Que a gente vai lendo e vai ver na tela. Né? Vai lendo e vai rememorando tudo. Não, porque esse negócio de recordar no espiritual, vai ver de todo jeito, não tem jeito de fugir. Vai ver na hora que estiver desencarnando a revisão completa, vai ler no livro, vai ver no filme, vai reencontrar a turma toda. O pessoal fica assim: será que eu vou encontrar fulano? Eu falei: vai encontrar fulano, ciclano e beltrano também. E outros que você nem pensou. Você não queira pensar que vai encontrar só com um, vai encontrar com todo mundo, porque é preciso reorganizar. Então o que você está vendo, escreve no livro, porque nós vamos escrever no livro da vida. E envia as 7 igrejas. Depois nós vamos ver as 7 igrejas aqui no momento adequado. Quais são eles? E virei-me para ver quem falava comigo. Virei-me para ver quem falava comigo. Ele captou e movimentou para sintonizar com o que ele tinha captado. O processo não é unilateral, o processo é bilateral. A voz vem de Deus, dos Espíritos, vem de Jesus, mas a movimentação de sintonia com ela depende de mim. Se eu não sintonizar, as vozes passam, eu não percebo nada. Virei para ver quem falava comigo, e virando-me, movimentando na busca da sintonia fina, vi 7 castiçais de ouro. Eu desenhei um castiçal ali. O castiçal judeu era daquele jeito mais ou menos. Ali só tem 7 velas. Tem um que pode colocar mais 2, dá 9. Tem outro que só tem 5. Tem outro que só tem 3. São os castiçais dos judeus, né? Viu 7 castiçais. O castiçal é um objeto para transportar luz de ouro. Um ouro é um metal precioso, nobre, incorruptível. O castiçal de ouro para definir que estava carregando uma luz imperecível. Uma luz imperecível. Ele vai dizer que o castiçal são as 7 igrejas. Mas tem mais, que o anjo que coordena as 7 igrejas, né? O do Brasil nós sabemos. Ismael. O da França nós sabemos. Quem é o da França? São Luís, que é o patrão daqui também. Então tem muito francês aqui. O Divaldo Franco conta que na época da codificação, o registro Ismael, só para já situar, Ismael é o guia espiritual, é o presidente da ONU no mundo espiritual. O Brasil ainda não assumiu esse comando, mas na ONU espiritual, Ismael é o presidente. No dia da descoberta do Brasil, poucos dias depois, os espíritos, todos os espíritos edificados na luta do bem, todos os espíritos que coordenavam coletividades estavam em Porto Seguro, no plano espiritual. Ismael também. Aí eles estavam fazendo a confraternização que tinha descoberto o Brasil, né? Era logo no início de maio de 1500, logo depois da descoberta. Aí daí a pouco Jesus aparece entre eles, e Jesus chama Ismael e entrega para ele
a bandeira do Brasil, a bandeira, né? A bandeira dele, do Cristo, branca, e fala com ele assim: Ismael, manda o meu coração que sejas doravante o zelador da pátria do Evangelho. Receba-a nos seus braços de trabalhador valoroso, como eu a recebi de meu pai no meu coração. Ismael adianta-se, pega aquela bandeira e Jesus continua: inscreva nela o seu lema para coordenar as atividades futuras. Está no livro Brasil, Coração do Mundo, pátria do Evangelho, isso. Aí Ismael pensou, o pensamento dele impregnou naquela bandeira branca 3 letras, 3 palavras: Deus, Cristo, caridade. A partir daquele momento, Ismael passou a ser o coordenador das atividades do Brasil. E os outros coordenadores de povos, todos estavam sob a administração de Ismael. Ismael, filho de Abraão e de Agar, lá de trás. Passado o tempo, na época da codificação, o espiritismo tinha que surgir na Europa. A nação preparada era a França, mas o espiritismo deveria vir para o Brasil, porque é aqui que ele deveria florescer primeiro. Aí o São Luís falou com Ismael assim: Ismael, poxa, o espiritismo desperta aqui na França, vai para o Brasil, e nós, como é que nós ficamos? Aí Ismael, saiu de Valdo Franco e deu entrevista falando isso lá na França. Ismael falou assim: não, faz o seguinte, Luís, escolhe 2 milhões de franceses. Então logo o espiritismo chega no Brasil, faça esses 2 milhões de franceses encarnar no Brasil, para eles prepararem-se durante algum tempo, e quando eles estiverem preparados, eles voltarão para a França. Então tem muita gente aqui que vai voltar para a França. Está preparado? Eu tenho uma sobrinha, só uma, né? Ela queria brincar de cambalhota, o menino gosta disso, a gente já passou de certa idade, é difícil. Ela chegava assim para mim e falava assim: está preparado? Eu falei: quem está preparado é você. Eu não vou virar cambalhota. Então nós estamos perguntando aqui, franceses, quem que é o patrono da casa? São Luís. São Luís IX, o guia de França. Está preparado para voltar para a França e implantar em espírito e verdade o espiritismo lá, o cristianismo redivivo? Eu falei: eu não sei se não, se não for, já se preparou. Se não for para a França, vai para outro lugar. Vai ser no Brasil mesmo. Mas se é da França, já prepara, que tem como. E veio gente de outras nações também. Então Ismael é um, São Luís é outro. Cada nação tem a sua. Esse ano. Qual ano você está falando? Onde é que está? Qual versículo? No primeiro versículo, 25. Ele seu anjo. Não. Esse aqui. Mas é porque eu achei que você ia falar, você não falou para isso. Não, esse aqui não temos notícia de quem ele é, não. Esse aqui é um espírito que está na esfera do Cristo e que ele foi chamado para poder organizar o Apocalipse. Para organizar o Apocalipse. Ele não é conhecido entre nós, não. Tá? Pelo menos não tem nome para ele, não. Ele só é um mensageiro de Jesus. Né? Não é o João, porque o João estava encarnado. E não é dos 12 também, não. Pode ser algum outro espírito, por exemplo, algum dos grandes profetas, mas não temos notícia. Tá? Não temos como dizer quem ele era, não. E nem pesquisamos também, não. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. São 7 castiçais, as 7 igrejas. No meio delas, são 7, um semelhante ao Filho do Homem. Por que não é o Filho do Homem? Não é Jesus mais, é o Cristo. Não tem a parte material mais, ele é semelhante, não é igual. Não é aquele que estava vivendo entre nós com o corpo. É agora o Cristo na substância, mas que tinha a aparência de Jesus. Por isso ele era semelhante. E aí vai dizer dele: vestido até os pés de uma roupa comprida. Ele estava coberto, inteiro, não nu, não desvestido, inteiro, vestido, coberto até os pés. O pé representa as bases. Era uma túnica única, até os pés, até as bases. Ou seja, todo o componente dele estava coberto, ou seja, havia domínio sobre tudo. E no peito, um cinto de ouro, chakra cardíaco, chakra do sentimento.
chakra do amor, com um cinto cingido é amarrar de ponta a ponta, né? É dar um aperto de ponta a ponta com ouro. O ouro nós já vimos, é um metal nobre e incorruptível, representando a cor dourada, que é o ápice da cor do chakra cardíaco, representa o amor puro da criatura. O cinto envolve, e a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca e como neve. Na China, antigamente, os idosos, alguém chegava para o idoso e falava assim: qual é a sua gloriosa idade? Porque definia que o ancião, ele tinha vivido muito, sofrido muito e aprendido muito. Então aqui nós estamos diante daquele que tem o cabelo branco, cabeça e cabelo, a representar para nós uma vivência plena, profunda. E a Bíblia o define como o ancião de dias. Lá no Salmo, Davi fala que ele é o ancião de dias. Davi, antes de ser Davi, ele viveu como José, chanceler de ferro do Egito, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas, e os ismaelitas levaram para o Egito. E depois Davi reencarnou como Paulo de Tarso, grande campeão do Evangelho. Então nós temos José do Egito, Davi, Paulo de Tarso. E a sua cabeça e os cabelos. A cabeça representa o comando, o controle, a direção, o centro orientador. A hipófise e a epífise, o chakra cerebral e o chakra coronário, coordenando todas as atividades da vida. O cabelo representa as antenas captadoras do que está fora e levando o que está dentro. Cabelo branco significa sabedoria plena, o amor pleno, puro, porque o branco é a síntese de todas as cores. Não tem partidarismo no branco. O branco é síntese de todas as cores. Então nós temos amarelo, vermelho, branco, verde, azul, lilás, anil, fazendo as cores do arco-íris. Mas se misturarmos todas elas numa velocidade altíssima, nós teremos o branco, que é síntese. O ancião de dias, que é pleno conhecimento espiritual. A neve representando aquilo que permanece. Antigamente a ideia que se tinha da neve é que era eternas. Naqueles montes nevados eternos. Era a ideia do homem, nós sabemos que não é. Mas a ideia aqui de eternidade e de conservação, porque o gelo conserva as tradições superiores que estão fixadas em si mesmo. E os seus olhos como chama de fogo. Os olhos definem a janela da alma, não é mesmo? A percepção, a visualização. E o fogo é o fogo purificador, o fogo transmutador. Esse é o Cristo. Continua. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O pé é a base, novamente, e o latão reluzente, ele é difícil de olhar, porque ele reflete a luz do sol plenamente, refinado na fornalha. É aquele processo do refinar, processo da vivência, da superação dos martírios, dos sacrifícios, das dores, das vitórias conquistadas. Completo, reflexo de luz. E a voz, que é a expressão do verbo, é a dinamização do verbo, possante, é a voz do pastor. As ovelhas conhecerão a voz do pastor. A voz dele é de muitas águas. Nós vimos aqui que a água representa as emoções básicas e que as muitas águas são as muitas emoções nobres, os sentimentos superiores, o amor puro. A voz dele era a voz de amor, amplos, íntegros, completos, verdadeiros. É o amor puro da criatura diante do Criador. A estrela, e ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Olha a visão, quando ele sintonizou, o que ele viu, gente? Como que ele viu o Cristo?
Ele tinha na sua destra, na sua mão, 7 estrelas. Lá no versículo 20 diz que as 7 estrelas são 7 espíritos, os que coordenam com Jesus. Que aí não é os coordenadores de sistema, é os que coordenam com Jesus a evolução planetária. Os grandes ministros, Buda, Sócrates, Francisco de Assis ou João Evangelista, os grandes espíritos que trabalham com ele. Ele está vendo isso lá, as 7 estrelas, porque a estrela é o espírito, e estrela tem luz própria. Estrela define espírito superior, pássaro ou ave define espírito, os medianos e os inferiores. No simbolismo da Bíblia nós já estudamos aqui. E a boca? A boca é aquele processo que define para nós a expressão do ser, pela voz. Da boca saiu uma espada de 2 gumes, 2 fios, representando a justiça e o amor, plenos, inteiros. No livro Universo e Vida, o Espírito Áureo, ao definir o Cristo, diz que ele, como pleno responsável pelo planeta, tem 2 ministros: o ministro da Justiça, representado por João Batista, e o ministro do Amor, representado por Maria de Nazaré. Todas as deliberações da justiça passam antes pelo amor, para que o Cristo possa atender a atuação dele. Mas aqui está dizendo dele integralmente, porque nele está pleno, ou estão plenos, a justiça e o amor, na grande coordenação da vida. Por isso da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, a destra e a mão direita, dizendo de comando. O rosto resplandecente como o sol. O rosto é a face, é aquilo que nos identifica, é uma verdade clara, lúcida, transparente, porque o rosto era como o sol. Ele quando transfigurou, ele mostrou mais ou menos isso. Não foi tanto assim, porque os discípulos não conseguiriam ver. Aqui ele está resplandecendo plenamente no mundo espiritual, e João está vendo tudo. E aí ele vai dizer uma coisa para nós assim. Não, e João ainda dizendo: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E teve um desfalecimento, ele quase morreu, porque ele viu a plenitude da lei de Deus, a grandeza da lei de Deus. Quando nós vemos uma coisa bela, a gente toma um susto que a gente quase cai também, né? Imagina o dia que nós vemos isso, gente, porque nós estamos acostumados a ver muita assombração, mas o dia que nós pararmos de ver assombração e vermos a realidade divina, a grandeza divina, a beleza da lei de Deus, nós vamos ter um desfalecimento igual de João. Eu caí quase como morto. Ele está revelando. Mas João já conhecia. João já conhecia. O problema do conhecer é o seguinte: ele conhecia, mas como ele estava encarnado, ele estava sujeito à matéria. E agora nesses anos 97, 98, 99, 100 da era cristã, que ele conseguiu penetrar nas faixas mais profundas, ele escreve o Evangelho, e quando ele vai no Apocalipse, ele viu coisas que ele não tinha visto ainda, na representação que é dada ao homem conhecer. E ele tomou não é mesmo? Porque uma coisa é você estar desencarnado e vendo as coisas no mundo espiritual, tudo normal. Mas quando nós saímos do corpo, Paulo escreveu assim, o dia que ele encontrou com Abigail e com Estevão: eu conheço um homem, se no corpo ou se fora do corpo eu não sei, mas ele foi levado ao 7º céu e viu as delícias de Deus, coisa assim que ele escreve na carta aos Coríntios. Ele está falando dele, mas ele não sabia dizer se estava no corpo ou se estava fora do corpo, porque ele viu coisas maravilhosas e conversou com Abigail, a alma gêmea, que ele não sabia que estava vivendo direito assim no mundo espiritual. Ele ficou sabendo. Essas grandes, nós não conhecemos tudo. A gente vai chegar no mundo espiritual como encarnado, pelo desdobramento, vão até assustar de tanta beleza. Mas nós temos que fazer sintonia, senão não consegue. Caí aos seus pés como morto, desfalecimento. Ele pôs sobre mim a sua destra. Ele aplicou um passe. Colocar a destra sobre a cabeça dele é aplicar um passe. Reenergizou dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último. Jesus aplicou um passe nele de aquietamento. Natural assustar. Eu sou, é síntese. Eu venci, não temas.
eu trago em mim todo o processo. Definiu a fé para João. E aí vai dizer assim: e o que vivo e fui morto. Ele teve morto quando ele estava preso à matéria. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Viu? Estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave domina. Quando a gente compra um apartamento, eles entregam a chave. Antigamente, naquelas cidades que tinham muros, quando alguém vencia, o dono da cidade, o prefeito, sei lá quem, entregava ao vencedor as chaves da cidade. Simbolicamente, agora ele é o dono. Eu tenho as chaves, eu tenho o domínio sobre a morte e sobre o inferno. O inferno é aquela vibração ou vivência ausente do amor. Quem tem amor já domina sobre. E a morte é a prisão na matéria. Eu já venci. Eu não estou mais preso. Eu tenho a chave, que eu domino, tenho o controle. Eu abro, entro e saio a hora que eu quero. Está dizendo para João. Aplicou um passo nele e foi explicar. Porque o que vai revelar para João da agora para frente, ou nos próximos capítulos, define toda essa vivência. Afonso, o outro aqui é o vivo encarnado. Quando nós estamos na matéria. Vivo encarnado. E o vivo aqui é o morto. Isso no operacional. Mas ele agora diz: estou vivo porque eu não preciso mais, nunca mais encarnarei, nunca mais estarei sujeito à matéria, nunca mais estarei sujeito a essas coisas da matéria. Dominei completamente. Nós vamos atingir isso um dia. O doutor Bezerra Menezes não precisa encarnar no planeta Terra mais. Ele pode encarnar em outros planetas superiores, mas na Terra mais não. Um dia nós vamos chegar no estado também não precisar encarnar mais no planeta Terra. Aí nós vamos encarnar em planetas melhores, mundo feliz, mundo celeste. Até o dia que a gente não precisa encarnar mais em planeta. Vamos ver plenamente no reino de Deus. Pensar nisso? Vamos preparar, né, gente? Vamos preparar que nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Fui morto, é o Isaías 14:12, a queda na matéria. Estou vivo de novo para todo sempre. Adquiri e tenho as chaves, o segredo, o controle da morte e do inferno. Porque estou vivo, sua ressurreição, e porque estou com a consciência limpa, plena. O inferno é a consciência culpada. Quem tem consciência culpada está no inferno total, não está? Domínio sobre. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, registra e fixa tudo. O que, as que são, as que tem visto, que é do passado até agora, as que são, é o agora, e as que depois dessas hão de acontecer, é o futuro, que é um eterno presente, para aqueles que têm, aliás, não é nem aqueles que têm, em nós mesmos, gente. Coisa que aconteceu na nossa infância, se eu estou recordando ela agora, ela é presente. As coisas que vão acontecer amanhã, se eu estou pensando nelas agora, elas estão agora. Então nós precisamos aprender a viver na temporalidade da vida, não circunscrita a tempo e espaço, mas a circunscrita a consciência, sabendo que o passado está presente ainda em mim, sabendo que o futuro já pode ser presente hoje, na avaliação, no projeto, no planejamento. Precisamos aprender a trabalhar com essa questão de tempo, porque senão nós ficaremos assustados com o tempo que está tão ligeiro, com o tempo que está acontecendo rápido. Estamos assustados. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Você vai dar um segredo. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os espíritos coordenadores das religiões, das filosofias, das ciências, das nações, os espíritos que cuidam de todo o desenvolvimento e progresso da Terra, os anjos das igrejas. E os 7 castiçais que vi são as 7 igrejas. Aqui nós temos o órgão e a função. O organismo, o planeta Terra, as nações, as instituições, as religiões e os responsáveis por ela. Mas também tem a nossa casa. Nós somos responsáveis pela nossa casa. Tudo aquilo que nós administramos, nós temos o organismo como a estrela, como o castiçal, e a nossa função como a estrela.
de maneira que nós podemos ser colaboradores de Jesus Cristo na obra da criação, na obra da vida, definindo todo um processo, definindo toda uma conquista, definindo toda uma vitória. Naturalmente tem muitas outras coisas que poderíamos tratar aqui, mas nem a nossa condição não nos permite atingir tudo, e nem o tempo é possível, não é? Mas fica aqui essas primeiras palavras de registro do capítulo 1, para a gente começar a abrir a nossa tela mental. O capítulo 2 e o capítulo 3 vão falar das igrejas, situando cada uma delas, e nós vamos ver aqui como que nós nos encaixamos em cada uma delas, tanto no plano macro, sociológico, quanto no plano micro, no plano individual, para que a partir do capítulo 4 nós já entremos nos acontecimentos que já passaram e os que virão. Deus há de abençoar para que a nossa caminhada possa trazer esses aspectos. Eu vou te lembrar que você ia contar a história de Abraão. Não, já falei. É o Abraão que foi o Salomão, que foi o Pedro, foi o Pátios, foi o Frei Leão, que foi o Pedro Baldo. Da vida dos outros é fácil falar, da nossa não é tão fácil assim, né? Mas nós vamos caminhando. Gente, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe cada um no coração. A União Espírita Mineira deixa um abraço que o Marival pediu que nós transmitíssemos, e que nós possamos orar uns pelos outros todos os dias, para alcançar aquele patrimônio da fraternidade plena, entendeu, Maria? Que Deus abençoe. Muita paz a todos e até breve, maio, se Deus quiser.